Que abençoe a paz de Jesus, envolva todos os nossos corações e possa penetrar em cada lar, em cada lugar onde há necessidade de luz, de paz e de serenidade. Eu me chamo Aldenice Souza, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, situado no bairro do Ipsepe, Recife, estado de Pernambuco. E é com alegria que retornamos a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita para dar continuidade, apesar de todo o isolamento social, poder chegar aos nossos lares e também me permitir entrar na casa de vocês para levar a palavra de Jesus, para que a gente possa, à luz do Espiritismo, compreender as verdades celestial. E é nesse propósito que a gente vai elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar nesse momento de tantas provações, de tantas dores que campeia a sociedade e no mundo, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor Jesus, te rogamos o teu amor e a tua misericórdia nesses dias de tempestade. Que o teu amor floresça nos corações daqueles que estão com a missão de comandar, de dirigir a nossa nação. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que estão com o coração tribulados, que possam sentir a tua presença, a espiritualidade amiga amparando-os e confortando-os. E também, Senhor, rogamos por todos aqueles que estão nesta batalha de cuidar, de socorrer esses nossos irmãos, tanto do plano material como do plano espiritual. Confiamos em Ti, na Tua bondade, e a Ti, Senhor, entregamos a todas as nossas ansiedades e os nossos desejos de ver tudo isso passar de forma tranquila, serena, entendendo que o sofrimento ainda é e ainda vai continuar por muito tempo sendo esse instrumento de purificação dos nossos espíritos. Muita paz. Na tarde de hoje, a gente vai estudar a obra Céu e Inferno, que é o quarto livro da codificação, e ele é um desdobramento do quarto livro do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, ele tem o primeiro livro que fala sobre toda a criação, o segundo livro que fala sobre a relação do mundo espiritual conosco, o terceiro livro que fala sobre as leis morais, né? E o quarto livro que fala das esperanças e consolações. Então, este livro, Céu e Inferno, é o desdobramento desse livro quarto, contido no Livro dos Espíritos. E hoje, particularmente, a gente vai estudar, porque o livro ele também tem uma parte que fala sobre purgatório, fala sobre uma série de outros temas. Mas a segunda parte, ela é dedicada aos espíritos felizes. Então, nesse capítulo, a gente vai ter um relato de vários espíritos que desencarnaram, mas que estão numa condição de espíritos felizes, e eles vão trazer a sua experiência para que a gente possa compreender
e também trabalhar dentro de nós para que a gente também tenha essa condição de ser espíritos desencarnados, mas espíritos felizes que vão trazer toda a experiência para que a gente possa aprender. Nesse caso, o caso de hoje fala sobre um médico russo. E como a gente não poderia deixar de fazer algum comentário, até porque é algo que está tão presente no nosso dia a dia e é tão oportuno essa comunicação para também nos dar o consolo e nos fazer refletir sobre algo que está tão presente na sociedade, como a perdas de entes queridos, como a questão médica, né, o papel desses médicos nessa pandemia, não só deles, é claro, mas de todos que estão envolvidos, tentando aliviar, curar, devolver essas criaturas aos seus lares sadias. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, eles também têm um trabalho importante, não só da cura material, mas também desse consolo até na forma de transmitir o óbito a algum familiar. Então, eu estou fazendo essa ligação porque se trata de um médico. E aí a gente termina, né, associando as questões atuais que estão bem próximas de nós, né? Esse médico, ele era um médico russo, né, da cidade de Moscou, e que ele tinha um comportamento, ele era bem reconhecido pelos seus valores intelectuais e pelas suas virtudes morais, né? Então, ele morre e depois de algum tempo, né, numa dessas reuniões que acontecia em Paris, reuniões mediúnicas, ele é então evocado, ele é chamado para trazer essa comunicação. Como é comum, né, hoje não mais assim direcionado no sentido de uma pessoa, mas nos trabalhos que são desenvolvidos, os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, do atendimento fraterno, onde há todo um trabalho da espiritualidade, buscando trazer o socorro àqueles que estão precisando e necessitando. Né? Então, esse espírito desse médico, que no livro não há uma denominação para ele, então é colocado a letra P. Né? Nós também não sabemos as razões por causa disso. Talvez até para não ser identificado, já que era uma pessoa que tinha um certo destaque, acreditamos, na sociedade. Então, o interessante que a gente vai observar durante o relato dessa comunicação, alguns temas que nos vai fazer pensar sobre tudo isso. E vai também falar sobre questões que a gente precisa pensar um pouco. E antes de entrar nos detalhes da comunicação, só para a gente ficar refletindo e para depois buscar a resposta, porque a gente tem que fazer os questionamentos, mas, acima de tudo, buscar essas respostas. Então, durante a narrativa dessa comunicação, o que se pode observar é como vai ser dada ou vai ser relatada a passagem desse espírito do mundo material para o mundo espiritual. Uma outra coisa que vai nos chamar bastante atenção é como as nossas ações são determinantes para a nossa libertação. Né? Como o nosso fazer, a nossa maneira de agir, isso vai ter uma interferência direta no nosso desenlace.
E por último, a gente vai depois, na própria comunicação, se deter um pouco sobre o papel do médium e a nossa responsabilidade a partir do conhecimento da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Então vamos ao caso propriamente dito desse médico russo. Durante a evocação, é feita a seguinte pergunta para ele: Estás aqui? E ele responde: Sim, no dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvira as vossas palavras sobre mim, isso levou-me a vos conhecer. E então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Diante dessa resposta, e aí a gente vê realmente que não havia nenhum conhecimento prévio, presencial, entre aquele espírito quando estava encarnado e aquele médium. E foi a lembrança daquele médium que fez com que ele fosse atraído e ele, o espírito do médico, viu naquele médium o instrumento para que ele pudesse trazer uma comunicação. E aí ele insistia para o médium escrever, né? E dando a entender que esse médium era um médium psicográfico. E, no entanto, ele resistiu. Aí isso nos fez lembrar também o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier, em que ele também vai trazendo o relato de toda a sua vivência no seu desenlace. Inclusive ele presenciando tudo que estava em sua volta, desde o processo antes do sepultamento até o sepultamento. Só que ele também não lhe é permitido ver os instantes finais, até porque a espiritualidade dizia para ele que não havia necessidade disso. Mas ele escutava os comentários a seu respeito, os comentários bons e ruins, e de como isso lhe atingia, né? Então, quando as pessoas falavam bem, às vezes ele até achava que não era merecedor, mas também tinha os comentários desagradáveis que funcionavam como os verdadeiros dardos, né, de choques elétricos. Então, tudo isso serve também para que a gente aprenda a nos comportarmos diante daqueles que falecem. Que tipo de comentários nós realizamos, né? Para que a gente não venha trazer sofrimento para aqueles espíritos no momento que é tão difícil de separação do corpo, do espírito do corpo. E aí ele vai mais à frente na comunicação, né? E só trazendo a lembrança de novo, dessa forma de atrair aquele espírito, né? Você veja que ele desencarna, né? E já está fora do corpo e tendo aquela noção do que estava acontecendo com ele, né? Por isso que ele era um espírito feliz, porque o processo de perturbação não é que ele não deixou de existir, mas ele foi muito rápido, quase sem sentir. Essa é que é a verdade. E aí uma coisa que ele pergunta, né, o médium, nessa comunicação, se ele era uma pessoa tão boa, e por que ele sofreu tanto? Aí dá a entender que a causa da morte deve ter sido por alguma enfermidade, que não foi um desenlace assim rápido, o processo de morte, né, do que ocasionaria a falência dos seus órgãos. Então dá a entender que deve ter sido algo penoso, de sofrimento até a consumação da sua morte. Aí ele diz: o pensamento, é a pergunta, o pensamento porque vós quereis tão bom, tanto sofrestes, né? Só para reforçar aquelas perguntas que a gente faz, ainda quando não tem o conhecimento espírita. E ele responde: foi uma bondade do Senhor que quis.
por aí. Me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação. E fazer-me avançar o mais possível nesse mundo, né? Aqui aí não é um entendimento de que Deus fez com que ele sofresse, né? Mas das provas que nós solicitamos, pedimos da nossa programação reencarnatória e que muitas vezes a gente tem uma necessidade de acelerar a nossa evolução. E Deus sabe das nossas condições. E ele, se ele assim nos permite tamanho sofrimento, é que com certeza, para que nós possamos avançar mais rápido na escala da evolução. Então, para ele, né, ele reconhece, não no sentido de castigo, mas de bondade e da própria necessidade que nós temos de evoluirmos cada vez mais. Mas vamos adiante. O pensamento da morte vos causou terror. Aí é interessante a resposta dele, que serve também para todos nós, né? Tem gente que não quer nem falar na morte. Isso é um assunto que quer se fugir o máximo possível. Até mesmo quando a gente está na eminência ou quando a gente está vivenciando uma situação que nos bota bem próximo da morte. Então, muitas vezes a gente desconversa, a gente não quer tocar nesse assunto. E aí ele responde, né, que para ele não ia causar terror. Por que ele não ia causar terror? Ele responde, não, eu tinha muita fé para isso. Então aí veja a resposta desse nosso irmão. Então é como se ele já tivesse se preparado para aquele momento, porque ele tinha fé. Então quando se tem fé, tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais fácil. É isso também que essa resposta nos faz levar esse pensamento, levar essa conclusão. Então, ele tinha fé. Então, para isso não foi terror. Para ele, o processo dessa passagem, dessa morte. Então, a fé é algo que nos fortalece. Porque todos nós haveríamos de passar por esse processo. Mas de que forma eu estou me preparando? De que forma isso me incomoda? Ou de que forma os meus medos em relação a esse momento, do qual todos nós haveremos de passar? Quando se confia em Deus, quando se crê na imortalidade da alma, então isso já é uma grande bagagem. Já são elementos para que possa nos ajudar nessa hora que é tão marcante e tão necessária para o espírito. E aí vem uma outra pergunta. A separação foi dolorosa? A gente vai dizer, eu não tenho... E tem outras pessoas que dizem assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do que vai me acontecer do outro lado, né? É aquele medo camuflado de encontrarmos conosco mesmo, né? Então, a gente muitas vezes não tem o medo de como se dá o processo carnal, material, mas é o processo de a gente se deparar com a realidade do espírito, a verdadeira realidade daquilo que somos, daquilo que fomos, daquilo que somos e daquilo que gostaríamos de ser. Então, tudo isso nos aflige. E aí a gente vai buscando um mecanismo para adiar, para justificar, para que a gente não tenha que enfrentar. Então, o medo nosso maior, com certeza, deve ser das nossas responsabilidades pelas quais a gente não sabe se cumpriu direito, se a gente deixou de fazer alguma coisa que poderíamos ter feito. Então, tudo isso é que nos incomoda e que vai se tornar doloroso nesse processo. E aí ele diz, não. O que chamais o último momento, nada é. Não senti senão um estalido muito curto.
E logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Então veja, ele tinha, era para ele aquele momento, era um momento realmente de libertação, de todo o sofrimento físico. E quando ele realmente pontua, né? De estava ali se sentindo desembaraçado da minha carcaça. Enquanto outras pessoas que a gente sabe que mesmo no processo da morte, né, se apegam aos seus restos mortais, né? Aquele amor, aquele apego à matéria, e que isso só traz sofrimento. E aqui ele dá um exemplo. Para ele foi como um estalar, né? Talvez de dedos, porque ele tinha uma condição que favorecia esse entendimento e essa sensação. Outro ponto importante que a comunicação traz é quando é feita a pergunta, depois desse desembaraço do corpo, né? O que é que aconteceu depois, né? E essa é uma das perguntas que a gente também fica curiosa. O que é que a gente encontra? E aí ele responde: tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos que vieram ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Então aqui vai nos dar assim, a importância, não é, nessa resposta. O que foi que ele encontrou? Ele encontrou os amigos e principalmente aquelas pessoas que ele tinha ajudado, né? O que nos faz lembrar da importância de fazermos amigos, de auxiliar as pessoas, porque aí elas vão ter gratidão. Não é que a gente vá ajudar pensando em que as pessoas agradeçam, para que as pessoas se aprisionem a nós, de forma alguma. Essa não é o valor da caridade, essa não é a intenção da caridade. É de fazer o bem. E é claro que quando a gente faz o bem, naturalmente as energias favorecem e nos favorecem, né? Também favorece a quem recebe e também recebemos as emanações daqueles espíritos que muitas vezes até nem nos conhecem, mas que são atraídos pelos nossos gestos, pela espiritualidade que vê o desejo nosso de nos melhorarmos, de fazer o bem que nos é possível fazer. Então, isso vai se somando, né, a toda a nossa caminhada. E aquelas pessoas que nos querem bem, os nossos amigos, eles vão, se for os que foram antes, né? Eu tenho uma amiga que diz: quando eu for, ou você vem me receber, ou eu vou receber você, né? Então, assim, esses são as alianças que a gente faz. E a gente sabe que as pessoas, mesmo quando elas desencarnam, elas mantêm os mesmos laços de afinidade, de afeto, de amor. E quando a gente sai desse plano, né, é uma tristeza para os que ficam, mas é uma alegria para aqueles que vão nos receber, né? E quanto mais pessoas estiverem nos esperando, as pessoas amorosas, isso quer dizer que a nossa caminhada não foi tão ruim e que a gente pôde, né, semear flores na nossa caminhada e não fomos pedras no caminho de ninguém. Então, esse é o que nos espera e é essa a experiência que ele passava para a gente. E isso me fez também lembrar, né, de uma mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre caridade material e caridade moral, que está lá no capítulo no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Muitas vezes as pessoas auxiliam, ajudam e não precisa
E às vezes a gente também nem toma conhecimento, às vezes são os próprios parentes nossos que fazem ações de solidariedade que a gente nem toma conhecimento, assim como amigos nossos, né, que não estão ali divulgando, que não sentem essa necessidade. Então, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É uma comunicação, a instrução dos espíritos, é uma comunicação da irmã Rosália, em Paris, de 1860, que ela vai assim reforçar também, né? Ela já vai dizer para todos nós da alegria e de como isso, do bem que a gente faz, nos proporcionam tão salutares emoções e sensações. E aí eu não vou ler a mensagem toda, porque ela é um pouco extensa, e aqui a gente só vai pegar um trechinho apenas para reforçar tudo isso que a gente está comentando. Ela diz assim, num dos parágrafos, amai, pois... ele diz assim, se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Isso aqui é um depoimento também dessa nossa irmã, né? E aí ela diz, amai, pois ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez não seja um irmão, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Né? Aqui ela já vai nos advertindo, né? Porque de repente o bem que você faz, ótimo. Isso vai ser muito bom. A gente vai ser recebida pelas pessoas que nos são gratas pelo bem que distribuímos. Mas também se a gente não faz esse bem, imagina a gente reconhecer que aquelas pessoas que a gente deu as costas, que a gente não estendeu a mão, tinham uma ligação conosco, né? Tinha uma ligação que naquele momento, devido à nossa cegueira, né, da própria carne, quando a gente emerge na carne e que as nossas lembranças elas são apagadas temporariamente, né? Aí a gente é como se a gente estivesse reconstruindo de novo. E às vezes a gente deixa passar oportunidades maravilhosas, encontros e reencontros de espíritos afins e que estão em condições diferenciadas e que muitas vezes a gente não consegue enxergar e deixa passar a oportunidade maravilhosa desses reencontros. E que na espiritualidade, dependendo de como a gente se comporta, então a gente vai ter, né, os abraços, a receptividade desses irmãos queridos. Né? Eu lembro meu avô que ele tinha vários filhos, que era comum naquela época, né? As famílias eram numerosas. E eu ainda criança, mas gravei isso. E vocês devem também ter esses comentários, essas experiências. Ele dizia assim, quando eu partir, eu sei que quando eu chegar do outro lado, eu vou encontrar. Aí ele dizia os nomes dos filhos que já tinham partido, né? Era esse desejo e ao mesmo tempo essa certeza. E aí as comunicações, tanto da nossa irmã Rosália, como desse médico russo, só vem confirmar aquilo que os espíritos vêm nos ensinando ao longo e dentro da codificação, né? Da imortalidade da alma, dessa comunicação, dessa continuidade, né? Do espírito além da matéria. E de que como nossas ações, elas são bem vistas, ou elas também podem não ser bem vistas também, né? Por conta da nossa conduta, da nossa maneira de ser. Mas estamos aqui todos, né, imbuídos de nos melhorarmos
aprender cada vez mais dentro dessas lições. Mas antes de finalizar, porque eu não vai dar conta de eu ler todas as perguntas, ele também é feito uma pergunta sobre o que é felicidade, né? O que é felicidade para ele? E ele diz que tem muita dificuldade de explicar, porque faltam as palavras, e como nós entendemos felicidade, está muito relacionado, devido à nossa pequenez, está muito relacionado pelas questões sensoriais. Então, felicidade para alguns é ter uma casa, é ter um emprego. Para outros é ver o filho bem-sucedido profissionalmente. Para outros é muito mais simples. É simplesmente que alguém se recupere da saúde, né? É alguém que possa voltar a ter novamente a alegria, quem está passando por processos depressivos. Então, essa felicidade é muito relativa, né? E aí mas ele diz que ele entende a felicidade de uma forma totalmente diferente. A felicidade para ele era compreender a grandeza de Deus, né? E poder contribuir. E aqui eu já estou resumindo, porque o tempo daqui a pouco tá se esgotando. Mas eu queria também, assim, só para fechar essa última questão, que eu fiz um questionamento no início, sobre a questão da mediunidade, o médium não entende por que aquele espírito o acompanhou e desejava ajudá-lo, né? E aí fica aqui para todos nós, né, para finalizar, ela diz assim, a pergunta do médium, em que merecia a proteção que desejais me conceder? Ele diz, eis porque liguei minha voz desde o dia da minha morte. Eu vos vi espírita, bom médio e adepto sincero entre aqueles que deixei nesse mundo. Não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamados a instruir na verdade. Vós, o verdes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário ao vosso redor. Todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia ver-lo-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhei sempre. Apesar das pedras do caminho, tomai-me por bastão de franqueza. E aí ele vai dizendo para o médium, né, que ele entendia, ele via também as falhas daquele médium, mas via também o desejo de auxiliar, né? Então aqui está assim, o papel do médium, né, daqueles que têm esse dom de trazer a comunicação ou de outras formas da mediunidade na sua diversidade, de contribuir com o plano espiritual. E também que os espíritos também observam o nosso esforço de se melhorar, o desejo de auxiliar, para que a gente possa também contribuir como aquelas criaturas que fazem a comunicação em 2 planos, para que a gente possa servir a Jesus, né? Lembrando que as nossas ações, ela é fruto do amor que brota dentro de nós. E nós temos essa necessidade e precisamos colocar isso tudo em prática, né? Então, nesse caso do nosso irmão, a gente vê que a fé, a confiança, as boas ações lhe proporcionaram um desenlace mais tranquilo, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. E aí a gente vai voltando às perguntas, ou as que eu fiz logo no início, como se sente o espírito ao fazer a passagem. Então, essas sensações, isso está muito relacionado com outro questionamento que eu fiz, como as nossas ações são determinantes para a nossa libertação. Então, esse desenlace, esse processo da passagem, vai depender muito das nossas ações. Ou aquelas criaturas que são generosas,
que procuram viver dentro das leis de Deus, naturalmente, elas vão ter um desenlace sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Já aquelas que se descuidam ou que infligem as leis divinas, elas naturalmente também será muito mais doloroso esse seu processo de desligamento da matéria. E que o papel do médium, ele é tão importante para manter o intercâmbio entre os dois planos. E é interessante na mensagem também que se fala, o próprio Espírito, ele diz assim, da mesma forma que vocês têm os amigos onde vocês compartilham das suas angústias, das alegrias e tristezas, mas que vocês também deveriam ter essa ligação com o plano espiritual, nos chamando a atenção de tão necessário se faz a ligação nossa, através dos nossos pensamentos, através das lembranças salutares, manter esse intercâmbio. É nesse sentido que o Espírito, que essa comunicação nos traz diversas lições, que cada um vá naquele ponto que lhe toca mais, que lhe é mais significativo e faça transformar alguma coisa na sua vida. A doutrina dos Espíritos, ela tem um papel da comunicabilidade, da imortalidade da alma, mas também da nossa reforma íntima, para que nós possamos nos sublimar e atingirmos a perfeição. E nessa forma a gente gostaria de agradecer a atenção de todos, o carinho que emanam de vocês, daquelas criaturas que têm o desejo também de aprender, né? E que também nos assistiram, não só os encarnados, mas os desencarnados. Que Deus possa abençoar e que possa ajudar a todos os nossos irmãos. E na nossa prece, que possamos dirigir os nossos pensamentos a toda a humanidade, a todos que estão desencarnando e daqueles que ficam com aquele vazio, porque não compreende, porque ainda não entende as leis divinas. É a essas criaturas que a gente vai direcionar a nossa prece e pedir a Deus, a espiritualidade, a Ismael, que é o guardião do nosso planeta, do nosso país especificamente, que toda a sua equipe espiritual possa socorrer, principalmente nos dias que virão, mas que é preciso que a gente tenha muita coragem, muita fé, para que as sombras, nem a tristeza, domine o nosso campo mental, para que a gente também sirva de instrumento de Deus, da espiritualidade, para socorrer também os nossos irmãos. Elevemos os nossos pensamentos. Senhor Jesus, te agradecemos por toda a assistência amiga, por toda a luz que existe em nossas vidas, pelo carinho, pela proteção divina. Derrama sobre todos os lares, sobre todos os nossos irmãos necessitados, a tua misericórdia. E que Maria Santíssima, nesse amor glorioso de mãe, possa secar as lágrimas de todas as mães que perderam seus entes queridos, seus filhos, o marido, os seus parentes. Enfim, Senhor, para que possas, Maria, socorrer a todos nós, que somos também filhos da mesma dor, mas também somos filhos do amor. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Assim seja.